A Social TV está no YouTube. Conheça e acompanhe todas as nossas notícias de eleição Premium. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe e subscreva em nosso canal. Receba todas as nossas atualizações e tenha acesso ao melhor conteúdo. Obrigado. Social TV, a sua televisão online. As principais notícias em destaque do país e do mundo na imprensa mundial. A Direção-Geral da Saúde, DGS, avançou hoje em novo boletim a confirmação de 1.020 casos do novo coronavírus em Portugal. Foram também confirmadas 6 mortes decorrentes da infecção, 2 na região de Lisboa, 2 na zona centro, 1 na zona norte e outra no Algarve. Segundo o boletim publicado esta sexta-feira, 20 de março, Portugal registrou até agora 1.020 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, Covid-19. Os dados do boletim epidemiológico hoje divulgado, com dados até às 24 horas de quinta-feira e atualizado às 11 de hoje, indicam que há mais 235 casos confirmados de Covid-19 do que na quinta-feira, 19 de março. De acordo com a DGS, o total de casos suspeitos subiu para 7.732 e o total de casos não confirmados é de 5.862. Há 850 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Há ainda 126 pessoas internadas, 26 das quais em cuidados intensivos. O documento da DGS registra 6 óbitos por infecção contraída de coronavírus. 2 na região de Lisboa, 2 na zona centro, 1 na zona norte e o outro no Algarve. Entre a divulgação do boletim publicado hoje e do documento publicado ontem, foram noticiados pelo menos 2 óbitos devido à Covid-19. O caso de uma octogenária em Ovar e de um homem de 64 anos em Passos de Ferreira. Segundo este boletim, o número de recuperados aumentou para 5 casos. Neste momento há 9.008 casos a serem acompanhados com contactos de vigilância pelas autoridades. Entre os casos importados o registro é de 1 de Alemanha, 2 de Andorra, 1 da Bélgica, 1 dos Emirados Árabes Unidos, 31 de Espanha, 24 de França, 20 de Itália, 1 da Índia, 1 do Irão, 2 dos Países Baixos, 3 do Reino Unido e 8 da Suíça. Neste momento, Portugal continua a registrar 26 cadeias de transmissão ativas. A região norte é a que registra mais casos, com 506 casos confirmados até o momento, e 2 óbitos registrados. Segue-se a de Lisboa e Vale do Tejo com 361 casos, havendo 2 óbitos registrados. A região centro registra 106 casos, 1 óbito registrado, o Algarve tem 29 casos, 1 óbito registrado, e o Alentejo tem 2 casos. Nas regiões autônomas, os Açores têm 3 casos e a Madeira tem 1 caso confirmado. Há ainda a registrar 9 casos de infecção no estrangeiro. Se considerarmos as faixas etárias, há 18 casos até aos 9 anos de idade, 44 casos entre os 10 e 19 anos, 126 casos entre os 20 e os 29 anos, 187 casos entre os 30 e 39 anos, 196 casos entre os 40 e os 49 anos, 174 casos entre os 50 e os 59 anos, 132 casos entre os 60 e os 69 anos, 90 casos entre os 70 e os 79 anos, 52 casos em pessoas com mais de 80 anos. Ao todo, existem 514 casos confirmados em pessoas do sexo masculino e 506 casos em pessoas do sexo feminino. Os principais sintomas são tosse, 20%, febre, 15%, dificuldade respiratória, 6%, cefaleia, 11%, dores musculares, 11%, e fraqueza generalizada, 8%. Ponto da situação em Portugal.
Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 0 horas de quinta-feira, 19 de março, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo. O estado de emergência proposto pelo presidente prolonga-se até às 23h59 de 2 de abril. Hoje, o governo volta a reunir-se em Conselho de Ministros para debater as medidas de apoio social e econômico para a população afetada pela pandemia de Covid-19, depois de na quinta-feira ter apresentado um primeiro lote de medidas de concretização do estado de emergência. No Conselho de Ministros de quinta-feira, foram aprovadas medidas como isolamento obrigatório para doentes com Covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa, sob o risco de crime de desobediência, a generalização do teletrabalho para todos os funcionários públicos que o possam fazer, o fecho das lojas do cidadão, bem como dos estabelecimentos com atendimento público, com exceção para, entre outros, as mercearias e supermercados, postos de abastecimento de combustível, farmácias e padarias. O governo decidiu criar, também, um gabinete de crise para lidar com a pandemia da Covid-19, que integra os ministros de Estado, da Administração Interna, da Defesa Nacional e das Infraestruturas. Entre as medidas para conter a pandemia, o governo já tinha suspendido as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e imposto restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infectou mais de 245 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10 mil morreram. Das pessoas infectadas, mais de 86.600 recuperaram da doença. A DGS anunciou medida, que entrará em vigor a partir da próxima semana. Número de casos em Portugal subiu para os 1.020, com 6 mortes confirmadas. Quem entrar em Portugal vai ter de ficar em isolamento durante 14 dias. A medida, que entra em vigor na próxima semana, foi anunciada pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, durante a conferência de imprensa de atualização dos números do novo coronavírus em Portugal, que aumentou para 1.020 o número de casos confirmados do vírus no país, com 6 mortos a registrar. Quem entre em Portugal vai ter de ficar em isolamento profilático durante 14 dias, disse Graça Freitas, acrescentando que existirão exceções. A diretora-geral de Saúde explicou ainda que desaconselha o uso de máscaras e luvas, pois este material não está disponível para os 10 milhões de portugueses. Não vale a pena dizer que há material para todos, porque não há, disse Graça Freitas, explicando que fará essa recomendação apenas quando houver material de proteção para toda a gente e acrescentou que máscaras devem ser utilizados pelos doentes imunodeprimidos. Graça Freitas deixou também o aviso de que o isolamento social é agora uma obrigação, e não uma recomendação, e esclarece que nem só os idosos, mas também grupos de risco como os hipertensos, diabéticos, pessoas doença cardiovascular ou doença oncológica necessitam de privar o mínimo possível com outros. Portugal encontra-se desde as 0 horas de quinta-feira em estado de emergência e assim se manterá até as 23h59 do dia 2 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública, cujo incumprimento incorre em crime de desobediência. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detectado em dezembro de 2019 e infectou já mais de 235 mil pessoas em todo o mundo. A Associação de Defesa do Consumidor DECO está a alertar para a circulação de esquemas fraudulentos como promessas de cura da Covid-19, aplicações que seguem a evolução da pandemia e campanhas de vacinação pagas pelo Serviço Nacional de Saúde. A DECO adverte, em comunicado, que em plena crise de saúde pública e de fragilidade social, a vulnerabilidade dos cidadãos é um terreno fértil para esquemas fraudulentos, muitas vezes publicitados através de mensagens, e aconselha que a atitude certa a tomar é primeiro desconfiar.
Entre os esquemas utilizados pelos burlões estão aplicações que acompanham a evolução da pandemia e as curas milagrosas para a doença Covid-19, sendo que o objetivo é aceder aos dados pessoais dos cidadãos, podendo dar origem ao bloqueio do telemóvel e à exigência de dinheiro para recuperar o acesso. Segundo a defesa do consumidor, os autores destes estratagemas aproveitam-se do facto de muitas empresas e organismos do Estado comunicarem com os utentes e consumidores, para tentarem espalhar mensagens fraudulentas no meio de outras emitidas por fontes fidedignas. Usam as comunicações oficiais e fazem réplicas para esquemas de campanhas de angariação de fundos para combate à doença, testes de despiste da Covid-19, plataformas de informação sobre evolução da pandemia e campanhas de vacinação comparticipadas pelo SMS, Alerta DECO. Muitos dos esquemas chegam por e-mail, outros por WhatsApp ou por SMS, e a DECO aconselha uma leitura atenta do texto para verificar se tem erros ortográficos ou incoerências gramaticais e não clicar em links. Há já denúncias de exigências de pagamentos em bitcoins como moeda de troca para desbloquear o telemóvel. Não pague o resgate, porque é pouco provável que recupere o acesso, aconselha a entidade. Ainda não há cura para a Covid-19. Confie apenas em comunicações de organismos oficiais, como a Direção-Geral da Saúde ou o Ministério da Saúde. Desconfie se lhe oferecerem máscaras, gel desinfetante ou até papel higiênico, reforça a DECO. Atualmente, grande parte dos portugueses está a trabalhar em casa para evitar o contágio da infecção pelo novo coronavírus, e as ligações domésticas à internet são menos seguras do que as empresariais, pelo que a DECO recomenda a não utilização de redes Wi-Fi públicas, optando por um cabo de rede. O Centro Nacional de Cibersegurança já alertou sobre um ciberataque contra smartphones Android, que bloqueia o acesso aos mesmos. Estes e outros conselhos estão disponíveis na página na internet da DECO Proteste. 4 farmácias tiveram de encerrar devido a casos de Covid-19 nas suas equipas, anunciou hoje a Associação Nacional de Farmácias, que apela à população para adotar medidas de proteção para evitar o contágio dos profissionais. Segundo a ANF, 2 farmácias do Distrito do Porto suspenderam a atividade no dia 12 de março e uma farmácia do Distrito de Aveiro e outra do Distrito de Lisboa fizeram-no na segunda-feira, em consonância com as orientações dos delegados de saúde. A Associação Nacional de Farmácias apela aos cidadãos com sintomas suspeitos de Covid-19 que contactem primeiro a linha SNS 24. Todas as pessoas devem planear as suas visitas às farmácias antes de saírem de casa e devem elaborar a lista dos medicamentos que pretendem, organizar as receitas em papel e preparar as mensagens de telemóvel com as receitas eletrônicas, recomendou o secretário-geral da ANF em comunicado, adiantando que sempre que possível as farmácias devem ser previamente contactadas por telefone ou e-mail. Na farmácia, devem respeitar a distância de segurança para os postos de atendimento e outros doentes, seguindo sempre as indicações dos farmacêuticos. Os portugueses têm sido de um grande civismo e assim deve continuar a ser, para garantirmos que a rede de farmácias continua em funcionamento pleno em todo o território, sublinha Nuno Flora. Obsessão pela desinfecção de tudo, perda de apetite, chorar às escondidas, cansaço geral, conflitos familiares são algumas das situações que os pais que estão em isolamento com os filhos e em teletrabalho confessam sentir na primeira semana de combate à pandemia Covid-19. Como éramos felizes e não o sabíamos antes de tudo isto acontecer, desabafa João, 43 anos, pai de 2 filhos, de 11 e 8 anos, marido, genro, tio, empresário, investigador e estudante universitário no Porto. Num testemunho enviado esta madrugada à Lusa, e depois de terminar as tarefas em casa, João relata que quis desempenhar tantos papéis na situação excepcional da pandemia que o obriga a controlar e esconder as muitas emoções que sente ao longo do isolamento social em teletrabalho. A batalha é dura, porque as frentes de batalha são várias. A forma como lido com as várias frentes exige uma mudança constante de abordagem.
Estar perante uma situação impensável, em que me é exigido o cuidar de mim e dos outros, lutar pela vida evitando um vírus invisível, mais as pressões profissionais, o acompanhamento aos filhos nas tarefas escolares e também no seu equilíbrio emocional, apoiar toda a família, lidar e gerir a informação que entra ao minuto pelos média, é devastador a nível emocional, mental e físico. João confessa que são nos silêncios da noite e à varanda, quando a família dorme, que recupera a força e coragem para enfrentar mais um dia de isolamento. Acredito que vamos conseguir passar o cabo das tormentas como já o fizemos no passado, mas ficaremos com marcas desta situação vivida para sempre. Margarida, médica veterinária do Porto, 3 filhos com 2, 10 e 14 anos, delineou há mais de 15 dias um plano de contingência na sua casa para combater a pandemia Covid-19 e disse obcecada com a desinfecção de tudo, tendo perdido o apetite. Só hoje consegui passar um creme na cara. Não consigo comer, vivo obcecada com a higiene e desinfecção de tudo e todos. Tivemos contactos no trabalho com pessoas que poderão estar infectadas. Alguns de Ovar, conselho que está em situação de calamidade, mas ainda não sabemos. Aguardamos com ansiedade os 15 dias de espera até regressar ao trabalho. Qualquer tosse ou espirro é recebido com sobressalto, relata. Não poder abraçar da mesma forma os filhos e o marido e não poder estar com os pais, irmãos, sobrinhos e amigos e é mais difícil. Não me assusta o futuro, desde que estejamos cá para o enfrentar. Havemos de sobreviver. Só tenho muito medo de perder alguém ou até de ser perdida, confessa. Maria, 34 anos, solteira com uma filha de 15 anos, é agente da Polícia Municipal do Porto e desmorona completamente à noite na cama, depois de trabalhar em turnos diários de 12 horas e sem ajuda familiar para cuidar da adolescente, cujo pai está na Coreia do Sul. Licenciada em Criminologia pela Universidade do Porto e estudante de mestrado em Ciências Policiais, Maria confessa que já sentiu o coração a querer sair-lhe do peito. O perigo é exponencial na minha profissão e o meu receio é trazer o vírus para casa e passar para ela a filha, mas como dependem as duas do seu salário, não se pode dar ao luxo de uma baixa para assistência à família. Clotilde e o marido, ambos investigadores científicos do Porto e pais de um bebê de 14 meses e um menino de 5 anos, estão em regime de teletrabalho em casa. Estão a dividir as tarefas domésticas e revezam-se a cuidar das crianças, mas as forças vão abaixo, porque para darem atenção aos filhos durante de dia trabalham pela noite fora. As lágrimas caem e Clotilde assume a sem vergonha. Já chorei algumas vezes. De preocupação com o futuro, com a minha família daqui e a que vive no Brasil, com todo o caos mundial. Chorei por sentir que não consigo fazer o suficiente, de cansaço, descreve. Contudo, a força interior prevalece e Clotilde relativiza a exaustão para deixar entrar os sentimentos de esperança em dias melhores. Olga é responsável de recursos humanos no Porto, tem 2 filhos, de 5 e 2 anos. Está exausta e angustiada após a primeira semana de isolamento e em teletrabalho com o marido. Sinto-me a pior mãe do mundo, por não conseguir guardar as emoções para mim e explodir e chorar à frente dos miúdos. Pouco tempo tenho para mim. Não consigo fazer exercício físico apesar do ginásio enviar constantemente e-mails com vídeos de aulas para fazer em casa. Eu não consigo sequer ver um programa que goste ou pior, não consigo estar 5 minutos sozinha, confessa aquela mãe Olga. Olga recorda que não houve um só dia em que não tenha chorado pelo menos uma vez. Há alturas que fico mesmo angustiada, porque está a ser muito difícil conciliar tudo e, ao mesmo tempo, manter a serenidade para que os meus filhos não fiquem com traumas depois disto tudo acabar. Felipe, 44 anos, divorciado, tem 4 filhos, 2 do primeiro casamento e outros 2 da segunda relação, e uma empresa do setor do vestuário de Passos de Ferreira com 62 funcionárias. Decidiu que os filhos ficavam em casa das mães, porque precisa de encontrar soluções para salvar o negócio familiar. O desespero do pai Felipe para salvar os salários das suas colaboradores obrigou a ir à empresa, localizada na região norte do país, nestes últimos dias para explicar-lhes que vai lutar até ao último euro de ajudas financeiras do Estado e da União Europeia para lhes manter emprego, mas que para já tinha de suspender o negócio.
Não tenho sequer salário para este mês, porque as encomendas que seguiram para os clientes franceses já não estão a ser pagas, conta, angustiado. Júlia, 43 anos, divorciada, com uma filha adolescente de 12 anos e pais idosos para cuidar, diz que não chora, mas confessa que o seu coração se acelera de medo do futuro, medo de como o mundo vai ficar depois da pandemia e medo dos nacionalismos, dos loucos do mundo, da guerra que virá e de como ficarão as pessoas. Para cuidar dos pais e não os colocar em perigo, optou por fazer o isolamento sozinha. A filha foi para a casa do pai. Reconhece que a decisão é dura, pois sabe que os afetos e o consolo da mãe são imprescindíveis no tempo que ficará marcado para sempre na vida. Longe da filha, a mãe Júlia sai de casa pelas 19 horas para apoiar os pais, uma tarefa que reparte com a irmã. Mãe de um menino de 5 anos, Ana Rita, escultora e empresária do setor turístico, com 2 apartamentos de alojamento local no Porto, está neste momento sem trabalho e sem rendimentos, porque todos os hóspedes cancelaram as reservas e a escultura teve de ficar em stand-by e está angustiada e com medo. Só quando ele adormece é que me permito sentir esta angústia, este receio do imprevisível, o medo que esta ameaça invisível possa derrubar algum elemento da nossa família tão unida. Temos vários familiares e amigos em situação de risco e estou com dificuldade em lidar com toda esta incerteza com positivismo. Acordo várias vezes durante a noite, com um aperto no peito, com receio do que o dia seguinte possa trazer. Segundo a investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Cristina Queiroz, a situação de isolamento social forçado em espaços confinados e os pais a lidar com a imprevisibilidade e mudança rápida eleva o risco de desordens mentais, pode diminuir a saúde mental e pode também afetar a relação no casal quando vivem juntos. Aumentará a depressão, ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivos, agressividade e impulsividade e a impaciência, descreve a especialista, alertando que muitas destas situações só se vão revelar depois de tudo melhorar, pois apesar do desespero, alguns pais estão em modo de sobrevivência. Quando acalmar, o seu corpo e mente irá dar a ordem: agora já podes adoecer, porque não precisam tanto de ti. Receio Beck, quer no isolamento, quer no regresso à normalidade, se verifique uma diminuição da saúde mental. A ansiedade, medo e confusão, bem como a irritabilidade e impaciência com tudo e todos por estar confinado num espaço fechado 24 horas, são alguns dos sentimentos que os pais têm de estar preparados para sentir, alerta Cristina Queiroz. A tristeza por tudo ter mudado, a culpa de se sentir mal e poder contaminar família, a frustração do que se perdeu, a revolta quando os outros não cumprem isolamento e contaminam ou impotência de não poder controlar a sua vida como habitualmente e muito cansaço físico e emocional são outros sentimentos que podem aparecer logo após uma semana de isolamento social em teletrabalho com os filhos. Para o psicólogo especialista em psicologia educacional José Morgado, é importante, todavia, que no meio do tsunami da informação sobre a pandemia e do cansaço, os pais consigam construir um ambiente seguro para os filhos, promovendo rotinas positivas e de flexibilidade, que permitam aos miúdos reconhecer a estrutura do tempo e atenuar as rotinas negativas, trazendo as crianças para atividades mais prazerosas. Os progenitores devem também estar atentos a comportamentos disruptivos, como os transtornos alimentares, tais como a bulimia, e verificar as causas das birras, embora seja previsível que aumentem no contexto de isolamento. Tirar gás às inquietações das crianças sobre a pandemia, sem esconder a verdade, mas sem dramatizar, usando discursos tranquilos, é outra medida para conter comportamentos negativos. Mais de 10.000 pessoas já morreram em todo o mundo infectadas por Covid-19, de acordo com dados oficiais divulgados hoje às 10h30 pela agência France Press, sendo a maioria na Europa, 4.932, e Ásia, 3.431. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infectou mais de 235.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram, depois de ter surgido na China, em dezembro de 2019, e de já se ter espalhado por 179 países e territórios.
Obrigado por assistir e acompanhe o que se passa no país e no mundo aqui na Social TV. Social TV, a sua televisão online.